Eu morei em Santa Cruz do Sul por 3 anos, entre 2016 e 2019. É uma cidade charmosa, com um centro bonito, muitas construções antigas e uma cultura germânica forte que você sente em cada padaria e esquina. Me mudei para lá por causa de um emprego numa gráfica, coisa simples, mas pagava bem. Era para ser uma fase tranquila da minha vida, e foi. Até eu alugar aquele apartamento na rua Ernesto Alves. Na época, eu queria economizar. O centro era mais caro, então fui procurando opções mais afastadas e achei esse AP num prédio pequeno, antigo, com só 3 andares. O valor era estranho, muito abaixo da média da região. Eu até perguntei pro corretor se tinha algum problema estrutural, e ele deu aquela risada sem graça antes de mudar de assunto. Como eu estava apertado e não acredito nessas coisas de energia ruim, fechei o contrato. O apartamento era no 2º andar. Tinha um cheiro estranho quando entrei pela primeira vez, uma mistura de mofo com desinfetante barato, como se alguém tivesse tentado esconder alguma coisa. Achei que fosse só por estar fechado há muito tempo. Levei meus móveis e comecei a organizar tudo. A noite caiu rápido naquele dia, e enquanto eu encaixotava a cozinha, ouvi passos no andar de cima. Nada demais, pensei. Até lembrar que o prédio era baixo, com apenas mais um andar acima do meu, e que, segundo o corretor, todos os apartamentos dali estavam vazios. Fiquei paralisado por um tempo, escutando aquele som seco de alguém andando de um lado para o outro, como se estivesse arrastando os pés. Não liguei. Me convenci que poderia ser algum barulho vindo da rua, reverberando estranho pelas paredes antigas. Fui dormir com a televisão ligada, só por precaução. No dia seguinte, perguntei ao síndico se havia alguém morando no 3º andar. Ele me olhou por um segundo a mais do que o normal, como se tivesse decidido o que falar, e respondeu que o AP lá de cima estava fechado havia mais de 6 meses. Eu insisti, mas você tem certeza? Porque escutei barulho ontem à noite. Ele desviou o olhar e disse, pode ter sido o encanamento. Às vezes faz uns ruídos mesmo. Na 3ª noite, ouvi de novo. Só que dessa vez não eram passos. Era o som de móveis sendo arrastados. Com força. Como se alguém estivesse reorganizando uma sala inteira durante a madrugada. Levantei, fui até a janela da sala e olhei para cima. As luzes do andar de cima estavam apagadas. Só que tinha uma sombra se movendo entre as frestas das janelas, como se alguém realmente estivesse andando lá dentro. Fui na portaria. Ninguém. O interfone do prédio nem funcionava direito. Voltei pro meu AP e tentei ignorar. Não consegui dormir. Fiquei sentado no sofá, olhando para cima como um idiota, tentando ouvir algo. E ouvi. Dessa vez, eram vozes. Sussurros. Baixos, insistentes, como se várias pessoas estivessem conversando ao mesmo tempo num tom conspiratório. Não dava para entender uma palavra. Só que não vinham do andar de cima. Vinham do armário do meu quarto. Na manhã seguinte, fui decidido a sair daquele lugar. Só que antes, passei na papelaria onde trabalhava uma senhora que morava no bairro há mais de 30 anos. Contei por alto o que estava acontecendo, esperando ouvir algo como é só o prédio que é velho. Mas o que ela me contou me arrepiou por inteiro. Ela disse que, naquela mesma rua, por volta de 1994, houve um caso que parou a cidade, embora quase ninguém comente hoje. Um homem, conhecido como o pastor da rádio, comprou um apartamento naquele prédio e passou a fazer cultos clandestinos com um grupo pequeno de pessoas. Chamavam de Círculo da Libertação. Só que com o tempo, começaram a falar que ele estava usando o local para rituais estranhos. Uma noite, os vizinhos ouviram gritos horríveis vindo do prédio. Chamaram a polícia. Quando os oficiais entraram, encontraram o apartamento vazio. Nada dentro. Nenhum móvel. Nem sinal de ocupação. Mas o chão da sala estava coberto com símbolos desenhados com algo que parecia sangue seco, e as paredes tinham marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado escapar rasgando o concreto com as próprias mãos. A polícia nunca encontrou o tal pastor. Mas, segundo ela, desde então, ninguém consegue morar por muito tempo no 2º ou 3º andar. As pessoas sempre relatam barulhos, vozes, e a sensação constante de estarem sendo observadas. Voltei para casa em pânico. Comecei a empacotar tudo no mesmo dia. Só que antes que eu pudesse sair, algo aconteceu naquela noite.
Acordei com a porta do meu quarto abrindo sozinha. Mas não foi devagar. Foi com violência. Como se alguém tivesse chutado. Pulei da cama. Tudo escuro. Só que não era um escuro normal. Era como se o breu tivesse densidade, peso. E ali, no vão da porta, uma figura estava parada. Era alta, magra, com o rosto completamente coberto por um véu escuro. Estava imóvel. Mas havia algo na presença dela que me esmagava. Não era medo. Era pavor absoluto, do tipo que faz o corpo inteiro gelar e paralisar. Não consegui gritar. Só fiquei olhando enquanto ela se aproximava, passo por passo, sem fazer som algum. Quando ela parou ao lado da cama, inclinou levemente a cabeça e eu senti como se ela estivesse tentando me ouvir respirar. Então falou. A voz dela não era humana. Era como o som de uma gravação ao contrário, abafada, distante, como se estivesse sendo transmitida por uma rádio quebrada. E tudo o que disse foi: aqui ninguém sai sem deixar parte de si. Apaguei. Literalmente. Quando acordei, era manhã, e meu corpo inteiro estava coberto por hematomas, como se alguém tivesse me segurado com força. Peguei minhas coisas e fugi. Nem avisei o proprietário. Nunca mais passei por aquela rua. Soube depois que o apartamento foi alugado de novo. E de novo. Sempre por pouco tempo. Sempre por pessoas que se mudam às pressas. O prédio ainda está lá, na rua Ernesto Alves, número 174, com sua fachada antiga, janelas empoeiradas e aquela sensação constante de que tem alguém olhando de dentro para fora. Dizem que ainda se ouve barulhos à noite. E às vezes, se você passar pela rua nas madrugadas mais silenciosas, dá para escutar uma voz abafada vindo de uma das janelas do segundo andar, como uma pregação antiga, sem fim. E se você ouvir com atenção, talvez consiga entender o que ela diz. Mas é melhor não tentar, porque depois que você escuta, alguma coisa vem te buscar. Pelotas é conhecida pelo charme das suas construções coloniais e por aquele clima meio melancólico, especialmente nos meses de inverno. Sempre achei a cidade linda, mas fria demais, não só no clima, tinha alguma coisa no ar. Um peso, como se o passado estivesse sempre presente, assombrando tudo. Mas eu nunca acreditei de verdade nessas coisas, até aquela noite. Na época, eu morava numa república perto da UFPEL, no bairro Fragata. Trabalhava durante o dia como atendente no mercado e estudava à noite. A rotina era puxada, e eu vivia cansado, como quase todo mundo da minha idade. Meus colegas de república vinham e iam, nunca ficavam muito tempo. Alguns diziam que era porque o clima da casa era estranho. Outros simplesmente sumiam do nada. Mas como o aluguel era barato e eu não tinha opção, continuei ali. Naquela sexta-feira, voltei mais tarde da aula. Tive que pegar um atalho que cruzava uma parte meio deserta do bairro, perto da antiga estrada do engenho. Era um caminho que evitava, principalmente à noite. Tinha lido na internet que ali era onde, segundo os moradores antigos, se avistava a mulher da encruzilhada. Uma figura ligada a uma lenda urbana antiga da região sul, que misturava elementos da loira do banheiro com histórias de pactos e rituais de invocação. Na lenda, a mulher aparece toda vez que alguém passa por uma encruzilhada sozinho depois da meia-noite, principalmente se estiver com a alma cansada. Dizem que ela oferece algo, dinheiro, amor, sucesso, mas cobra caro. O mais assustador é que ela sempre aparece sorrindo, mas nunca pisca. E se você sorrir de volta, ela entra na sua vida, e nunca mais sai. Naquela noite, eu estava cansado demais para lembrar dessas histórias. Só queria chegar em casa. Caminhava rápido, mochila nas costas, cabeça baixa. Quando virei a esquina da tal encruzilhada, senti o ar mudar. Como se a temperatura tivesse caído de repente. O vento parou, e o silêncio foi tão absoluto que eu pude ouvir meu próprio coração batendo. Então eu vi ela. Estava parada bem no meio da rua, como se tivesse surgido do nada. Usava um vestido branco, molhado, colado no corpo magro, cabelo preto liso grudado no rosto. Mas o que mais chamou a atenção foi o sorriso. Era um sorriso aberto demais, largo demais, como se a pele do rosto tivesse sido forçada para abrir aquilo. Ela não piscava, nem se mexia. Só me olhava. Eu parei. Não conseguia me mexer, nem respirar direito.
Fiquei ali encarando, tentando entender se era uma pegadinha, alguém fantasiado, uma alucinação. Ela deu um passo. E então outro. Sem som algum. A boca ainda aberta, os olhos fixos nos meus. Foi só quando ela chegou a uns 3 metros de mim que percebi que ela não tinha pupilas. Os olhos eram completamente brancos, opacos, como se ela estivesse morta há muito tempo. O sorriso era o único traço de vida, e mesmo assim, parecia mais uma cicatriz. Oi, ela disse. A voz dela não combinava com o rosto. Era doce, como de alguém jovem, inocente até. Mas não havia emoção nenhuma ali. Era como se ela estivesse apenas repetindo algo decorado, como um disco riscado. Tá cansado, né? Eu não respondi. Ela deu mais um passo. Agora estava perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro, e era horrível. Um misto de podridão com perfume barato, daqueles de vidro rosa que a gente encontra em camelô. Posso te ajudar, ela disse. É só sorrir de volta. Fiquei paralisado. Tentei pensar rápido, lembrar de tudo que já tinha ouvido sobre a lenda. E então me veio, nunca sorria de volta. Essa era a regra. Trinquei os dentes e abaixei a cabeça, tentando ignorar. Quando olhei de novo, ela não estava mais ali. Achei que tinha sonhado, que era a alucinação do cansaço. Mas não foi. Nos dias seguintes, comecei a ouvir coisas dentro de casa. Risadas baixas no banheiro. Sussurros perto da porta do meu quarto. As lâmpadas queimavam quase toda noite, sempre às 3 horas da manhã. Minhas roupas apareciam molhadas no varal mesmo com sol. A coisa foi piorando até que meus colegas começaram a sair um por um. Um deles deixou um bilhete antes de sumir. Ela está aqui dentro. E ela não para de sorrir. Depois disso, comecei a ver o reflexo dela nas janelas. Nunca diretamente. Sempre no vidro. Atrás de mim, parada no corredor. No espelho do banheiro. No visor escuro do micro-ondas. Sempre sorrindo. E o pior, ela não sumia mais. Cada vez que eu fingia não ver, ela chegava mais perto. Na última vez, quando fechei os olhos para tentar fugir do reflexo, ela sussurrou no meu ouvido. Tá na hora de sorrir. Fui embora da casa no dia seguinte. Não peguei nada. Só saí. Morei em pensões, dormi em sofá de amigo. Nunca mais fiquei sozinho num quarto. Nunca mais passei perto de uma encruzilhada depois da meia-noite. Mas não adiantou. Ela continua me seguindo. Aparece em reflexos, em sonhos. Sempre sorrindo. Às vezes, quando passo por um espelho, vejo um canto da boca subir. Só um pouco. Como se ela estivesse se preparando. Esperando. E o que mais me apavora é saber que um dia, no momento de descuido, eu posso sorrir de volta. E aí, tudo acaba. Não sei se é loucura minha ou se tem alguma coisa em Caxias que só quem mora aqui consegue perceber. Não estou falando da neblina, do frio cortante no outono ou do jeito meio fechado que a cidade tem. Estou falando de algo mais profundo, mais antigo. Algo que parece viver nas rachaduras das calçadas, no vento que assovia pelos corredores da estação férrea à noite. Eu trabalhava como motorista de aplicativo. Já fazia isso havia 2 anos, e apesar da rotina cansativa, sempre preferi o turno da noite. Menos trânsito, mais tranquilidade. Até aquela corrida, numa madrugada de segunda-feira, quando tudo mudou. Eram quase 2 da manhã. Eu estava parado no estacionamento do Parque Cinquentenário, conferindo o celular, quando chegou a notificação. Era uma corrida curta, de um ponto próximo à estação férrea até o bairro Rio Branco. Nada demais. Só que o ponto de partida me incomodou. A área da estação é histórica. Já foi vibrante, cheia de vida, mas hoje à noite é um lugar que as pessoas evitam. As lojas fecham cedo, e os galpões antigos ganham uma aparência sinistra sob a luz amarelada dos postes. Muita gente diz que à noite, por lá, é fácil encontrar coisas que não se explicam. Gritos, sussurros, e um homem que caminha pelas vias de trem desativadas, vestindo um terno puído e chapéu antigo, sempre com uma mala na mão. Dizem que ele é o andarilho da estação. Ninguém sabe de onde veio. Só que ele sempre aparece quando alguém está sozinho, parado no carro, ou caminhando distraído.
E quem aceita a ajuda dele, desaparece. Mas claro, isso é só uma lenda urbana. Uma daquelas que circulam em rodas de conversa, nos bares do centro, para assustar novato. Pelo menos, era o que eu pensava. Cheguei no local da chamada. Estacionei de frente para um dos galpões antigos, que hoje funciona como centro cultural. Tudo deserto. A neblina estava mais densa do que o normal, e não dava para enxergar 10 metros à frente. Deixei o motor ligado. Esperei. 2 minutos. 5. Nada. Estava prestes a cancelar quando vi alguém vindo pela neblina. A silhueta surgiu devagar, como se estivesse saindo de dentro da névoa, os passos lentos. Era um homem alto, muito magro, vestindo um terno antigo, com tecido tão gasto que parecia parte do corpo dele. E uma mala marrom, daquelas antigas de couro rachado, balançando ao lado do corpo. O mais estranho foi que ele não olhou pro celular, nem conferiu se era o carro certo. Só entrou no banco de trás, sem dizer uma palavra. Boa noite, tudo bem? Perguntei, tentando manter a educação. Nada. Olhei pelo retrovisor. Ele não me encarava. Estava com o rosto virado pro vidro, como se observasse algo do lado de fora. O destino é o número 318 da rua Isidoro Moreto, certo? Silêncio. Confirmei o endereço na tela e comecei a dirigir. Os primeiros minutos foram desconfortáveis. O cara não se mexia. Nem piscar, eu acho que ele piscava. Só ficava ali, rígido, como uma estátua. A única coisa que fazia era apertar a alça da mala, como se carregasse algo muito valioso. Pensei em puxar assunto, mas alguma coisa me segurou. Era como se o ar dentro do carro tivesse ficado mais denso. O silêncio não era só falta de som. Era algo que sufocava. Passamos pela Praça Dante Alighieri e pegamos o caminho pelo bairro Pio X. A cada esquina, eu olhava pelo retrovisor. E a cada vez, ele estava mais estranho. A pele era cinzenta. Não como alguém doente, era quase como cera. Os olhos estavam fundos, tão escuros que pareciam poços. Foi só quando passamos em frente ao cemitério municipal que ele falou: "Não é por aqui." A voz não parecia vir da garganta. Era abafada, como se saísse de dentro da mala. Quase bati o carro. "Desculpa, senhor, é o endereço que apareceu no app", respondi. Ele apertou a mala com mais força. "Não é por aqui." Nesse momento, percebi que o GPS tinha travado. A tela do celular estava congelada, mesmo com o sinal cheio. Olhei pela janela. A rua parecia mais escura do que deveria. Não havia postes acesos. Nenhum carro, nenhuma alma viva. "Quer me dizer para onde vamos, então?" Silêncio. Eu parei o carro. Virei de leve para olhar para trás. Ele não estava mais lá. A porta não abriu. Nenhum som. Nada. Só o cheiro. Um fedor insuportável tomou conta do carro, como carne podre e ferro enferrujado. E então veio o som, um zumbido agudo, como uma frequência de rádio, direto nos meus ouvidos. Tampei com as mãos, comecei a gritar, mas o som não parava. Quando olhei pro banco de trás de novo, a mala estava lá, sozinha. Fiquei paralisado por segundos, talvez minutos. Criei coragem e abri a porta. Saí tropeçando, sem saber onde estava. A rua parecia deformada. As casas tinham janelas cegas, sem luz. E a neblina parecia viva, me seguindo. Voltei pro carro. A mala ainda estava lá. Tentei abrir a porta traseira para jogar fora, mas a maçaneta queimava. Literalmente. A pintura ao redor estava derretendo, como se tivesse sido colocada no fogo. Peguei o celular e liguei pro 190. Só que a ligação caiu assim que começou a chamar. Na tela, ao invés do ícone de encerramento, apareceu um texto: "Ele precisa chegar." Desliguei o carro. Saí correndo. Bati em várias portas até um senhor abrir. Expliquei o que aconteceu, e ele me deixou entrar. Liguei para a polícia dali, mas quando voltamos ao carro, ele não estava mais lá. Nem o carro. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. Fiz o boletim. Disseram que vão investigar. Mas no fundo dos olhos dos policiais, eu vi a mesma coisa que vejo em todo mundo a quem conto essa história: dúvida, medo disfarçado.
Uma semana depois, recebi um envelope sem remetente na portaria da pensão onde estou morando. Dentro, havia uma única coisa: a chave do meu carro. Presa a ela, um papel amarelado com algo escrito à mão. Obrigada pela carona. Mais uma alma chegou. Desde então, não consigo dormir direito. E se tento dirigir à noite, vejo reflexos no retrovisor. Sempre aquela mala. Sempre aquele cheiro. Como se ele estivesse me esperando terminar a corrida. E o pior, a notificação do aplicativo voltou a aparecer, mesmo com minha conta cancelada. Destino: estação férrea. Horário: 1h59. A história que vou contar aconteceu em 2021, quando fui morar sozinho pela primeira vez. Eu trabalhava como operador de máquinas numa fábrica no Distrito Industrial de Joinville, e consegui alugar uma casa pequena no bairro Pirabeiraba, que fica mais ao norte da cidade. Era um lugar simples, mas cercado de verde, com uma vibe bem tranquila. Pelo menos, foi o que pensei. A casa era antiga, com janelas de madeira, piso gasto e paredes com mofo escondido atrás dos armários. Mas o preço era bom, e o dono parecia ansioso para se livrar do imóvel. Quando fui visitar, ele quase não quis entrar comigo. Só me mostrou os cômodos por fora e disse que a água podia sair meio escura de vez em quando, por causa do poço antigo nos fundos. Até então, eu nem sabia que a casa tinha um poço. Atrás da lavanderia, escondido por uma vegetação alta, lá estava ele. Um poço de alvenaria, com as bordas rachadas, coberto por uma tampa de madeira apodrecida e um tijolo em cima. Sabe aqueles que você vê em foto antiga? Era igual. Perguntei se era usado, e o dono só respondeu: não mexe ali. Tá seco há anos. Mas tinha algo na maneira como ele disse isso, como se não fosse uma advertência sobre segurança, mas um aviso mais profundo. Como quem diz: não cutuca o que está quieto. Nos primeiros dias, foi tudo tranquilo. O bairro era silencioso, e eu finalmente podia dormir sem o barulho das motos passando na avenida. Mas aos poucos, a casa começou a mudar. O primeiro sinal veio com a água. Começou a sair com cheiro estranho, não de ferrugem ou sujeira comum. Era um cheiro doce, enjoativo, quase como flores murchas misturadas com algo podre. Às vezes, a água vinha ligeiramente turva, mas nunca suja o suficiente para eu considerar parar de usar. Até porque, sinceramente, eu não tinha dinheiro para comprar galões toda semana. O segundo sinal foram os sons. De noite, eu ouvia barulhos na parte de trás da casa, como se alguém pisasse leve, perto do poço. A primeira vez achei que fosse algum bicho. A segunda, um vizinho invadindo o terreno. Mas quando olhei pela janela da lavanderia, só vi a tampa do poço, aberta. O tijolo estava no chão, e a tampa de madeira encostada na parede. Fui lá no dia seguinte, meio desconfiado. Bati com o pé na borda do poço, joguei uma pedra lá dentro. Nenhum som, nenhum respingo. Parecia fundo demais. Ou vazio demais. Naquela noite, tive o primeiro sonho. Sonhei com uma mulher parada na beirada do poço, usando um vestido branco todo sujo, com o cabelo colado no rosto e os pés descalços. Ela sussurrava alguma coisa, mas eu não conseguia entender. O mais perturbador era a posição do corpo dela. Estava inclinada para frente, como se prestes a se jogar, mas nunca caía. Ficava só naquela posição antinatural, como se o tempo estivesse congelado. Acordei com o som da tampa batendo. Levantei correndo. Eram 3h12 da manhã. Olhei pela janela da cozinha, e lá estava ela, parada, no escuro, de costas para mim, na borda do poço. Não consegui me mover, nem respirar. Apenas fiquei ali, congelado, até os joelhos tremerem e eu me jogar no chão, sem coragem de olhar de novo. Quando criei coragem, ela não estava mais lá. Pensei em ir embora no dia seguinte, mas tinha acabado de me mudar. Não tinha para onde ir. Comecei a trancar as portas e fechar as janelas com cadeado. Desligava o disjuntor antes de dormir. Mas ela sempre voltava. Sempre às 3h12. No reflexo da janela. No barulho da tampa. E, principalmente, nos sonhos. Pesquisei tudo o que consegui sobre lendas da região.
Foi aí que descobri relatos antigos, quase todos esquecidos, sobre uma entidade conhecida como a Mulher do Poço de Pirabeiraba. Alguns diziam que ela era o espírito de uma mulher que se jogou no poço em 1947, depois de perder o filho recém-nascido. Outros diziam que ela foi vítima de um ritual feito por imigrantes alemães, que acreditavam que o espírito da água podia ser controlado. Os mais antigos, os poucos que toparam conversar, diziam apenas: "Se ela te olha, é porque te escolheu." Voltei a falar com o antigo dono da casa. Insisti até ele topar me encontrar num posto de gasolina, longe dali. E quando eu falei da mulher e do poço, ele empalideceu. Disse que morou naquela casa com a irmã, nos anos 90, e que uma noite, ouviram alguém chorando no quintal. A irmã saiu para ver, e nunca mais voltou. Sumiu. Sem rastros. A polícia achou que ela tinha fugido. Ele nunca acreditou. Disse que, por meses, ouvia batidas na tampa do poço, e que, certa vez, encontrou a mala da irmã ao lado dele, molhada, com marcas de unha por dentro. Mudou-se no dia seguinte. Nunca mais voltou. Eu devia ter soterrado aquele poço, ele disse. Mas ela não deixa. Voltei para casa decidido a ir embora. Mas antes, quis fazer uma última coisa: filmar. Instalei meu celular na janela da cozinha, com a câmera voltada pro poço, e deixei gravando durante a madrugada. Fui dormir com o coração acelerado, mas não consegui pregar o olho. Às 3h12, o som veio. A tampa batendo. O vento sussurrando palavras sem sentido. Mas eu não fui até a janela. Só esperei o sol nascer. Quando fui ver a gravação, o vídeo tinha parado às 3h11. Na última imagem, ela estava lá, de pé, encostada na janela, olhando para dentro, com o rosto colado no vidro e um sorriso tão lento e torto que parecia rasgar a pele. Não fugi. Eu simplesmente entrei em choque. Apaguei. Hoje moro em outro lugar, longe. Mas tem dias que acordo às 3h12 sem motivo. E percebo que a água do chuveiro está diferente. Mais escura. Mais pesada. Dizem que a mulher do poço só aparece para quem carrega tristeza. E que ela oferece um tipo de consolo. Um lugar para descansar. Para se entregar. O problema é que, depois que ela te escolhe, ela nunca para de chamar.